Seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Chá de Boneca. Esse programa é onde eu trago assuntos que interessam a quem tem vontade de começar a fazer bonecas de pano. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Sente, pegue seu chazinho. Hoje eu tô aqui com meu chazinho de menta, que é um dos meus preferidos. Então, nesse domingo, depois de uma final de Copa, né? Quem tava assistindo aí, que teve uma emoçãozinha. Então vamos lá, esse programa é mais um programa Chá de Boneca. Eu sou a Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Então, se você tem interesse em começar a criar suas bonecas de pano artesanais, fica aqui comigo. Hoje, nesse programa, eu trago o assunto precificação, sim, quanto cobrar na sua boneca de pano, que é um assunto que é sempre recorrente, é uma pergunta frequente de vocês e era minha também, né? Então acho que é interessante trazer aqui. Deixa só eu chamar o suporte aqui de novo, o meu suporte, vem aqui, por favor. Tá. Bom, gente, então tô trazendo o assunto precificação. Tá sem bateria aqui, eu não sei. Tô aqui. Deixa eu falar. Pode falar. Seja muito bem-vinda. Bom, então o assunto é precificação, né? Então, para quem tem interesse em fazer bonecas de pano artesanais, né? Começar a fazer, enfim, e vender as suas bonecas, mesmo que o seu interesse não seja só fazer bonecas para vender, seja para ganhar uma rendinha extra, né? Enfim, é interessante você saber precificar corretamente as suas bonecas, certo? Então, é por isso que você que quer começar a fazer bonecas de pano deve ficar comigo aqui até o final, mesmo que você queira começar a fazer só por hobby, né? Pode ser que inesperadamente alguém te peça uma boneca de pano para dar para alguém, por exemplo, né? Para dar de presente e tudo mais. Então é interessante que você saiba precificar essa boneca de pano, colocar o valor na boneca de pano correto, certo? Então aqui eu vou trazer sobre isso para você não pagar para trabalhar, né? E eu vou explicar quais itens que você deve considerar aí na sua precificação. Vou dar uma detalhada aí para você fazer isso, tá bom? Então seja muito bem-vinda. Se você tá curtindo esse conteúdo, já chama a gente para vir para cá, porque é bem interessante o que eu vou trazer por aqui, tá bom? Bom, e se você não souber precificar, o que acontece? Você vai pagar para trabalhar. Se você fizer boneca de pano para vender, né, você vai acabar pagando para trabalhar. Pode ser que você não consiga nem pagar o material que você usou para fazer aquela boneca, ou então os gastos com as ferramentas que você tem para fazer aquele trabalho, né? E uma coisa bem importante que quando você sabe precificar uma boneca de pano, né? Você tem autoridade, você tem propriedade para cobrar aquele valor e para, se for o caso, justificar para sua cliente o porquê que você está cobrando aquele valor. Porque se você não sabe precificar, você simplesmente... Aí a sua cliente questiona, ai, nossa, mas tá muito caro, não tem como fazer mais barato? E você vai falar o quê? Você não sabe por que você colocou aquele preço, então você vai pensar, talvez, né, talvez baixar o preço pode ser só para fazer essa venda, então vou baixar o preço. E não é bem assim, né? A gente tem que considerar algumas coisas que são importantes, que é para você não sair perdendo nessa. Então, se você não souber precificar, você pode acabar pagando para trabalhar mesmo, tá? E por que não fazer o preço
só com base nos preços de mercado. Então, por exemplo, a gente que é do artesanato... Gente, aqui, deixa eu só fazer um adendo aqui, tomar meu chazinho. Eu queria que pessoas entrassem aqui, comentassem, me falassem se o som tá bom, tá tudo bem aí, né, amor? Sim, tá tudo certinho. Tá bom. Eu só queria falar uma coisa, que aqui no meu canal, enfim, né, a minha intenção não é ensinar a vender, tá, gente? Mas, porém, contudo, entretanto, eu vendo minhas próprias bonecas, né? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho a minha loja, que é a Imaginalinha, e lá eu vendo as minhas bonecas. Então, assim, eu criei a minha planilha de precificação, onde eu faço tudo isso que eu vou falar aqui pra vocês, é o que eu uso hoje em dia para precificar as minhas próprias bonecas. E eu sei que é uma dúvida muito recorrente, como a minha intenção é ensinar vocês a técnica de bonecar, né? Como fazer bonecas de pano. Eu acho que também é interessante eu olhar um pouquinho além, porque vai ter gente que vai querer fazer para vender, ou fazer para ganhar uma rendinha extra, ou então de vez em quando vai vender. Então, por isso que eu tô entrando nesse assunto, que eu sei que é uma dúvida recorrente de vocês, e eu acho que é importante aí para quem vai começar e já vai querer vender, tá bom? Mas eu quero deixar claro que a minha intenção aqui não é ensinar a vender, certo? Estamos combinadas? Bom, vamos continuar aqui então. Se você não souber precificar o que acontece, já falei. Agora, por que não colocar o preço só com base nos preços de mercado, tipo Elo 7, por exemplo, né? Se você já faz artesanato, já é da área, você deve conhecer o Elo 7, que é uma plataforma em que tem venda basicamente de diversos produtos artesanais, né? E assim, quando a gente entra no Elo 7, meu Deus do céu, você vê de tudo que é preço, mas assim, desde R$10 até R$900 o mesmo produto, né? Por que isso acontece? Muito provavelmente porque muita gente ali não sabe precificar. Começa por aí. Então, aqui já está a resposta. Por que não fazer só com base nos preços do Elo 7? Porque tem muita gente ali que não sabe precificar. Então, se você for com base em pessoas que não sabem precificar, você vai acabar perdendo dinheiro com isso, certo? Como eu disse, você não vai ter aquela propriedade de dizer, não, eu sei o que eu tô colocando aqui, eu sei o tanto que eu devo cobrar, enfim, aonde que eu posso diminuir um pouco, aonde que, se a cliente pedir, eu posso dar um desconto, né? Então, por isso, você não deve fazer só com base nos preços de mercado. Você deve fazer a sua precificação, fazer o seu cálculo para você conseguir colocar o preço, o valor correto, né? Eu não gosto nem de falar preço, porque quando a gente fala de trabalho artesanal, a gente fala de valor, né? Tem um valor muito grande, tem um valor percebido por ser um trabalho manual, que demora, enfim, é diferente, né? Não é preço, é valor. Vamos mudar um pouquinho esses termos também. E eu sei, eu nunca fiz dessa forma, mas eu sei que tem gente que precifica colocando, tipo assim, 3 vezes... como que é? 3 vezes o preço de custo, qualquer coisa assim, tá? Eu nem sei direito como que é, porque eu já ouvi gente falando que faz isso, ou que fazia assim, enfim. E por que não fazer 3 vezes? Bom, como eu disse, eu nunca fiz, então eu não tenho nem tanta propriedade para dizer isso, mas o que acontece é que o material, quando a gente vai precificar, a gente percebe que o material é o menor dos custos, é um dos menores dos custos, sabe? Então, assim, você colocar 3 vezes, quer dizer que você não vai ganhar nada com aquilo. E outra coisa, você está fazendo com base em nada essa precificação, né? Você não sabe quanto que foi o teu trabalho, você não sabe os custos fixos, você não sabe nada, você tá só chutando o valor e torcendo para dar certo. Então, assim, também não é assim que você precifica, certo? Não é fazendo 3 vezes, fazendo 2 vezes, fazendo 5 vezes. É você calculando cada parte
do teu trabalho, dos teus materiais, enfim, de tudo aquilo que você precisa para fazer essa boneca. Tá bom, mas se não é assim, então, com base no mercado, com base no 3 vezes, com isso, com aquilo, como que é, afinal de contas? Bom, como eu disse, colocando... Olá, Souza Júnior, tudo bom? Como eu disse, colocando todos os custos que você tem para fazer aquela boneca. Então, por onde começar? Thalita, estou perdida, não sei por onde começar. Calma, eu vou detalhar cada item. Mas, basicamente... Ai, gente, desculpa. Eu preciso avisar vocês uma coisa. Eu tô com Covid. Então, eu vou dar umas tossidinhas aqui. E vou ter que parar pra tomar o meu chazinho. Ainda bem que aqui é o chá de boneca, né? Vamos lá. Então, por onde começar? Nossa. Vai ser difícil. Concentra. Tô falando muito. Então, você tem que considerar materiais, ferramentas, custos fixos, e são vários os custos fixos, daqui a pouco eu vou dizer cada um deles aqui, mão de obra e uma porcentagenzinha de lucro, tá? É assim que eu faço hoje. Obrigada, Melhoras, obrigada. É assim que eu faço hoje, pode ser que depois eu mude isso, mas basicamente você tem que contar esses itens na sua precificação. Então vamos começar a detalhar um pouco mais isso, tá? Bom, materiais, certo? Como que você conta materiais para boneca de pano? Normalmente, tá? Eu tenho uma planilha de controle de estoque de materiais, quanto que eu paguei, quanto que eu comprei, né? Qual a quantidade. Até para eu saber assim, aonde que tá valendo a pena comprar, onde que é mais barato e tal. Então eu vou registrando isso. E isso é interessante se você pretende ter um ateliê, por exemplo, é interessante você ter esse controle de estoque e tal, né? Então, enfim, já fica a dica aí de você ir controlando isso. Comprou, vai lá, coloca na sua planilhinha quanto que você pagou, quanto que você comprou, a data, né, que você comprou isso, da onde, enfim. KLL Costa, olá. Maria Cláudia, olá, tudo bem? Então, material. E aí, como que você conta o material na hora de precificar a sua boneca? Você tem que contar quanto que você usou na boneca, né? E como que você faz isso? Bom, normalmente a gente compra tecido, por exemplo, por área de tecido, né? Então, você compra ali, normalmente vem 1,5 m por X que você compra. Então, você compra, sei lá, 1 metro de tecido, é 1 metro por 1,5 m. Você pagou ali um preço, né, naquela área. E aí, você vai descobrir, quando você vai fazer a sua boneca, quanto que você gastou na tua boneca e vai fazer uma continha ali para entender o equivalente, né? Quanto em dinheiro aí você gasta nesse material. Então, digamos que você precisou de 20 centímetros por 1 metro para fazer a sua boneca, né, daquele tecido. Então, daí você vai fazer a conta. Se para 1 metro por 1,5 eu paguei tanto, para 20 centímetros por 1,5 vai ser X.
né? E aí você faz essa regrinha de 3, vai descobrir quanto que seria esse material, esse tecido em específico para sua boneca. E assim você faz para todos os tecidos, para todo o resto que você usar, é fita, sei lá, qualquer outra coisa que você for usar na sua boneca, daí você conta com base no quanto você gastou, né? E não, você não vai, obviamente, colocar, tipo, fita, você não vai colocar o rolo inteiro de fita pra tua boneca, você vai colocar quanto você gastou, 30 centímetros, 60 centímetros, 1 metro, não sei, tá? Então, aí é o jeito que você coloca materiais, certo? Alguma dúvida? Oi, Dani, tudo bom? Rose, Lana, tudo bem? Me avisem aí se tiverem dúvidas, se tiver alguma coisa que vocês querem saber com mais profundidade, tá? Me fala. Bom, outra coisa que eu falei que é interessante você contar na precificação é ferramentas, tá? O que eu quero dizer com isso? Para fazer boneca de pano, por exemplo, a gente usa uma máquina de costura normalmente, né? Se você não tem máquina de costura, você usa agulha, enfim. Então, eu faço uma consideração da manutenção, por exemplo, dessas ferramentas, né? Então, a máquina de costura, eu sei que normalmente eu faço uma manutenção anual dessa máquina. Então, é um valor lá X, né? Digamos que seja R$100. Então, eu pego esse valor e divido pelo número de horas que eu trabalho no ano para eu chegar a um valorzinho ali que eu vou cobrar por hora, tá? Então, esse é um jeito que eu consegui, como que eu vou dizer, pensar assim pra colocar, de alguma maneira, colocar esses custos que eu tenho pra fazer as minhas bonecas. Então, colocar na hora, né, no custo horário que eu vou cobrar ali pra fazer a boneca, tá? Então, ferramentas, é isso que eu quero dizer. Então, manutenção da máquina, sei lá, se você quer colocar agulha, esse tipo de coisa, isso eu acho meio bobagem, até porque depois que a gente faz todos os custos, você vai ver, eu sempre coloco uma porcentagenzinha, e aí é engenheira falando, tá? Que a gente sempre conta uma porcentagem de erro. Então, uma porcentagem de uns 5% aí de erro é bom você contar, porque sempre tem um errinho aqui, outro ali, então é bom contar. Então, assim, agulha, essas coisas eu não conto, mas a máquina de costura e manutenção eu acho interessante. E se tiver algum outro tipo de máquina, alguma outra coisa que você use, assim, que seja importante, talvez é bom você colocar aqui na parte de ferramentas. Boa tarde, boa tarde. Custos fixos. Bom, custos fixos a gente entende como várias coisas. Uma delas é a embalagem, por exemplo, né? Que tipo de embalagem que você usa, quanto que você gasta nessa embalagem. Se você usa embalagens assim, de tamanhos diferentes, por exemplo, tira uma média, né, das que você usa e coloca ali, sabe? Gasolina, por exemplo, se você entrega na sua cidade só e usa gasolina, né, você mesma entrega como transporte, então quanto que você gasta com isso, sabe? Isso tem que ser contado, porque senão também é um custo, né? A gasolina tá cara. Então é bom você contar, ou então o Uber, né, se for outro tipo de transporte. Daí, outros custos são luz, internet, esse tipo de coisa. Eu sei que se você não tem um ateliê, que é um local próprio para fazer as bonecas, pode ser que fique mais difícil de fazer essa estimativa, porque você não vai ser difícil você saber quanto que você gastou exatamente para fazer a boneca. E eu entendo isso, porque aqui em casa é assim. Mas o que acontece? Eu pego e faço
uma média, mais ou menos, de quanto que é a minha conta de luz, digamos. E daí eu penso, eu trabalho, sei lá, eu acho que eu uso 10% da minha luz aqui para o meu ateliê, né? Pro meu trabalho aqui. Então, esses 10% é o que eu vou contar na minha conta geral. E vou transformar isso em um valor por hora, porque depois eu vou contar tudo isso ali. No final, eu vou juntar tudo num valor por hora, tá? Então, tudo isso é a luz, a internet, outras coisas que você tenha. Se você tiver site, o valor do site, que normalmente se paga anual, né? Então, o site que é anual, o registro do site, que também é um valor que se paga anual, o MEI, que é um valor mensal, mas você faz a conta anual para depois dividir nas horas. Enfim, tudo isso é custo fixo que é interessante você inserir na sua hora para depois você não sair perdendo, né? Porque é uma coisa que você está gastando com o teu ateliê. E aí vem custos fixos, materiais, ferramentas, custos fixos e agora a mão de obra. Tá, a mão de obra, eu sei que ela é mais difícil. Por quê? Porque se você não tá fazendo boneca de pano assim, você tá fazendo só como renda extra, ou então você fez uma ou outra esporádica, assim, né? Não é o seu trabalho regular, é mais difícil você pensar, mas quanto que eu vou cobrar da hora, né? E assim, o que eu indico é que você não cobre a sua hora, assim, que seja pelo menos a hora do salário mínimo, que hoje eu acho que seria 5,50 a hora, por aí. Então, pelo menos 5,50 a tua hora você tem que colocar, tá? Mas como é uma outra maneira de você calcular a sua hora? Você pode fazer uma simulação e pensar no salário que você gostaria que você ganhasse. Então, digamos, também não vamos exagerar, tá, gente? Não vamos colocar lá 10 mil se você trabalha 4 horas por dia, né? Com boneca de pano. Vamos pensar num salário, tá? Digamos que seja 1.500, daí você vai fazer uma conta trabalhando 8 horas por dia, enfim, e daí você vai chegar num custo de hora, certo? E daí é esse o valor de hora que você vai cobrar lá nas continhas da sua boneca de pano, tá? Então, como eu disse, esses custos fixos aqui, todos você transforma em custos por hora, tá? Não ser a embalagem, porque a embalagem é uma coisa única, né? A embalagem e transporte é uma coisa única para cada boneca. Mas o custo o custo de internet, essas coisas, luz, então você transforma tudo em custo por hora. Por que isso? Porque depois fica mais fácil de você transformar isso em um custo total. O que acontece? Você vai pegar o custo dos materiais que você teve, aí você vai pegar o custo por hora de ferramenta, luz, internet, imposto, site, nananana, mão de obra, e tudo isso você vai multiplicar pelo número de horas que você gasta para fazer aquela boneca. Como que eu vou saber quantas horas eu gasto para fazer aquela boneca? Outra pergunta muito importante. Você tem que começar, se você quer fazer bonecas para vender, começar a fazer boneca de pano para vender, você tem que começar a cronometrar o tempo que você gasta para fazer aquela boneca. Então, você criou um outro tipo de boneca, já começa a cronometrar toda vez que você vai fazer aquele tipo de boneca para você saber o quanto você gasta em cada parte dela, tá? É até interessante você saber, tipo assim, para fazer o corpinho eu gasto tanto, para fazer a roupa eu gasto tanto. Porque daí, se você tiver variações naquela boneca, você vai conseguir estimar, né, quantas horas você vai gastar a mais ou a menos, e daí também mudar o teu preço, né? Se você for não, normalmente você passa o preço antes de você vender, a não ser que seja pronta a entrega. Antes de você fazer aceitar a encomenda, né?
Então é interessante você já ter começar a ter essa noção de quanto tempo que você demora para fazer a boneca de pano. Sejam bem-vindas, Luciane, Nara, Flávia, tudo bom? Tem dúvidas? Me mandem aqui, tá, gente? No YouTube também, se tiverem dúvidas, tá bom? Eu tô sendo clara, gente? Vocês estão me entendendo? Às vezes eu acho que eu tô falando demais, ninguém tá entendendo nada do que eu tô falando. Me deem um aviso aí, tá? Então vamos lá, que eu tava falando, transformar tudo em hora, daí você vai multiplicar pelo número de horas, e aí você vai ter um valor final. Esse valor final é o valor que você vai cobrar? Pode ser e pode não ser. Eu não faço assim, eu não cobro esse valor final da soma dos materiais, mais as ferramentas, mais os custos fixos, não. O que eu faço? Eu faço uma margem de erro. Eu acho que eu posso ter errado ali 5%. Então eu vou lá e cobro mais 5% em cima daquele valor, que é uma margem de erro, tá? Como eu disse, é o meu lado engenheirístico trabalhando aqui, tá? E aí eu coloco uma porcentagemzinha de lucro. Por quê? Porque quando você pensa em questões assim, se você tem um ateliê, provavelmente você vai querer fazer algumas coisas dentro do ateliê, algumas melhorias, investir no teu ateliê, e essa porcentagem é interessante para isso. É um dinheirinho que vai sobrar para o seu ateliê, para você investir lá dentro, para você melhorar o teu ateliê, enfim, tá? Bom, outra coisa que eu não coloquei aqui e que eu não coloquei não, que eu não falei aqui, que eu não coloquei, é que eu tô olhando aqui a minha planilha e tô pensando alto. Outra coisa que eu não falei aqui pra vocês é se você quer começar a fazer boneca de pano pra vender, certo? E você vai ter, por exemplo, maquininha, ou vai aceitar pagamento com PayPal e não sei o que, essas coisas têm taxas. Então você também tem que contar essas taxas de cartão, de não sei o que. E é muito interessante que você saiba quanto que são essas taxas e você usar isso também a seu favor. Por quê? Você pode oferecer para a pessoa para ela pagar, por exemplo, por Pix e ganhar aquela porcentagem de desconto, né? Então a pessoa pode acabar te pagando à vista porque ganhou aqueles descontinhos ali de 5, 7 ou até 10%, né? Então é interessante você saber essas porcentagens também das taxas de cartões, de PayPal, para você usar a seu favor, tá? E outra coisa também que eu falei, mas falei mais ou menos, né, que é a parte do transporte, é o frete, tá, gente? Tomem muito cuidado com o frete, porque o frete pode ser muito caro. Dependendo de onde você for enviar, pode ser muito caro. Então, leve em consideração o frete e eu diria para você não fazer frete grátis não, tá? A não ser que você veja que, nossa, tá muito folgado, você colocou, sei lá, uma porcentagem de lucro enorme em cima, aí você pode dar conta desse frete, ok, né? Ou então ser alguém da sua cidade, enfim. Mas leve isso em conta e cobre o frete do seu cliente, tá bom? Bom, eu acho que era basicamente isso sobre precificação. Então, então acho que a gente pode fazer um resuminho já, né, do que a gente viu aqui. Se você quer começar a fazer bonecas de pano, é interessante você saber precificação, mesmo que você não comece agora a vender suas bonecas, porque pode ser que futuramente você comece a fazer, se apaixona por isso, alguém se apaixona também, vai querer te pedir uma encomenda e você não vai falar não, né? E aí você vai fazer e não vai saber nem precificar. Então entenda tudo isso que eu tô falando aqui pra você, tudo isso que você precisa levar em consideração. Então, pra você que tá começando a fazer boneca de pano, vamos lá. O que você precisa saber?
você precisa saber que não é só se basear no preço do mercado, não é fazer 3 vezes não sei o que. Precificação não se trata disso. Precificação se trata de você colocar o valor correto da tua boneca. E por que você precisa saber disso? Primeiro, para você não pagar para trabalhar, e segundo, para você ter propriedade para justificar o seu preço. Se uma cliente vier te falar, tá caro, você vai falar, não tá caro porque eu uso produto de qualidade, que custa tal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu demoro tantas horas e não sei o que, certo? E o que você precisa para precificar? Contar materiais, contar ferramentas, custos fixos do tipo internet, luz, MEI, site, essas coisas. Mão de obra, que é muito importante, né? O seu salário é muito importante e uma porcentagenzinha de lucro. Então, foi tudo isso que você viu aqui nesse nosso chá de boneca. Espero que vocês tenham gostado e tem alguma dúvida? Eu vou tomar mais um golinho do meu chazinho. Nossa, eu não falei que dia que era hoje no início, né? Então, se você tá vendo isso em algum outro dia, em algum outro horário, hoje é dia 18 de dezembro. Então é isso, gente. Sem dúvidas, qualquer coisa me mandem dúvidas por aqui, por, sei lá, por mensagem, por qualquer lugar, tá? Eu tô sempre aqui respondendo vocês. Pra mim é bem gratificante. Eu adoro conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Um beijão!